Quer saber tudo o que aconteceu no filme do Superman? Quer um review com spoilers? Quer opiniões sinceras e isentas? Você vai ter aqui nesse vídeo. Você tá no canal certo. Tá começando mais um episódio de Papo Sem Boteco. Então estamos abrindo o episódio 71, hoje review do Superman, com a super participação do Lelê. Bom dia, boa tarde, boa noite, Boteconauta. Bem-vindo ao nosso episódio número 71 do Papo Sem Boteco. Tudo que você precisa saber sobre Superman está nesse episódio. Fique ligado com a gente. Vamos discutir, debater tudo sobre o novo filme do James Gunn, sobre essa nova fase da DCU e tudo que vem por aí. Bora lá. E a participação de um senhor que também é incrível, o senhor Vitor. Salve, Boteconautas! Bem-vindo a mais um super episódio de Papo Sem Boteco. Esse podcast artesanal maravilhoso, feito com muito amor e carinho para você. Fique com a gente. Muito bem, então já deu tempo de todo mundo ver o filme, estreou na semana passada, teve gente que já viu na terça-feira, eu vi na quarta, o Lelê viu na quinta, o Vitor infelizmente não pôde ver, mas está aqui com a gente. Vamos debater. Vai ter spoiler alert, tá? Vamos contar tudo sobre o filme e principalmente dar as nossas opiniões. Lelê, uma introdução muito rápida, assim, tua visão geral, gostou, não gostou, nota, antes da gente começar a dissecar a nova aventura do Superman, agora sobre o comando de James Gunn. É um filme com a cara do James Gunn, não tem dúvida. Aquela cena em que o Superman decide não participar da batalha com aquele monstro intergaláctico, ele tá conversando com a Lois no apartamento e tá lá a gangue da justiça batalhando, aquilo ali tem muito a cara dos Guardiões da Galáxia e tal, tem muita cara de James Gunn. Então James Gunn colocou a cara, o coração e o pet dele, que é em quem é baseado o Krypton nesse filme. É um filme nota 7,5, bem facilmente, assim. É um filme que tem uma estrutura de roteiro bom, é um filme que caminha bem, que anda bem, e tu não tem grandes buracos, plot holes no filme, e que vale a pena ver no cinema, vale a pena conferir, e que deixa bem aberto, assim, o que vem na DC, já apresentando aí a Gangue da Justiça, já apresentando o Palácio da Justiça, já apresentando um bom vilão, já apresentando um bom filme, assim, mostrando a cara do que a DCU vai fazer daqui, e já deixando personagens para o próximo filme, né? Já temos confirmado o próximo projeto. Deixando uma cara boa aí do que a DCU vai mostrar daqui para frente. Bom, eu gostei do filme, né? Eu gravei um videozinho de resumo de primeiras impressões, né? Tá no Instagram, tá no YouTube. Por sinal, obrigado você que assistiu esse nosso short. Bateu 2.000 visualizações, que para nós é um número gigantesco. Nunca tínhamos tido um short com tanta repercussão em tão pouco tempo, em 48 horas chegou a 2.000 views. Muito obrigado. Você que se inscreveu também, você que agora tá vendo esse review. Bom, naquele vídeo de primeiras impressões eu falei que gostei do filme, que para mim era um filme de 7,5 a 8, estava até mais inclinado para o 8. Passa o tempo, a gente matura as ideias, repensa, revê, vi outros reviews, tanto de youtubers brasileiros, youtubers americanos, e hoje eu já consolido a minha nota para 7,5. Né, o que é uma situação incrível, estamos concordando, eu e o Lelê fazia um bom tempo que isso não acontecia. Mas, enfim. O James Gunn vem pra DCU pra isso acontecer, né? Mas enfim, não. O Vitor votaria conosco, tá? Só pra corroborar aqui. O Vitor votaria conosco fácil. Eu acho que conhecendo ele do jeito que eu conheço, ele votaria. Eu não sei, ele é bonzinho. Eu acho que ele ia com 8, 8,5, talvez. Talvez, eu acho que ele ia porque ele é muito fã do Lanterna Verde. E o Lanterna Verde do Guy Gardner tá bem bom. Ele aparece interpretado bem. Pelo, não é interpretado pelo Nathan Fillion. O Nathan Fillion. Isso, Nathan Fillion interpreta bem. O Nathan Fillion é conhecido por uma série chamada The Rook. Bem boa a série, já vi alguns episódios de The Rookie. Você pode lembrar dele também de um cameo que ele fez no Guardiões da Galáxia 3. Isso. Ele é um daqueles guardas lá naquele mundo, quando eles estão... Não, era um laboratório, né? Era um laboratório que eles estão procurando invadindo. a solução pra resolver lá a questão do Rocket, salvar o Rocket. Da questão do Rocket, isso mesmo, quando eles invadem o laboratório. Então ele é um daqueles guardas lá. De fato, eu não assisti. Então, tipo assim, só pra finalizar, o Vitor ia gostar porque aí que tá, uma coisa que nós falamos até, deixa eu até avançar um pouquinho e deixa eu poder dar a palavra pro Vitor. Uma coisa que nós falamos no nossa pré-produção. A Gangue da Justiça, formada pelo Senhor Incrível, a Mulher Gavião e o Guy Gardner, o Lanterna Verde, aparece bem no filme, mas não rouba a cena.
Não se torna mais interessante, como no exemplo do filme lá do Adão Negro, e aqueles caras ali que fazem o outro esquema da justiça, que eu até nem lembro o nome, como é que é o nome daquele... Pode ser, Sociedade da Justiça, roubam a cena. E o Adão Negro, tipo, sabe, vira nada. Agora não, a Gangue da Justiça parece legal no filme, faz boa participação, mas não tira o brilho do filme do Super-Homem. Então acho que por isso que o Vitor ia subir um pouquinho a nota dele, sendo ele um cara muito fã do Lanterna Verde. Gangue da Justiça asterisco, é que nem o Thunderbolts asterisco, Gangue da Justiça asterisco. Inclusive eles brincam com isso durante o filme, que o Lanterna Verde pula na frente dos outros, nós somos a Gangue da Justiça, os outros dois. Não é bem assim, esse nome está em discussão, né? Ou não é a gangue, é outra coisa, né? Por sinal, Exato. no filme a Gangue da Justiça é patrocinada pelo Maxwell Lord. Maxwell Lord, que apareceu no filme da Mulher Maravilha 2, que é o Mulher Maravilha 1984. 84. É um bilionário, empresário, antagonista clássico das histórias da DC. E nesse filme ele aparece num cameo, numa cena muito rápida, sendo interpretado por Sean Gunn, que é o irmão do James Gunn, né? Que a gente viu lá na trilogia de Guardiões, ele é o Krieglin lá, que é um dos capangas, isso, que ele era tipo o braço não é só um dos capangas, é o cara que herda o manto, entre aspas, do Yondo, isso, né? Era o bracelete do Yondo, que depois ele herda lá aquela Finn, né? Aquele negócio lá que controla a Flash, o nosso Bill. Isso. Eu não, de fato não assisti o filme, né? Mato falha. Eu vou assistir porque eu tô bem curioso para entender sobre o filme. Mas como ouvinte premiado hoje que tô participando, a pergunta que eu faço para vocês dois, e eu quero uma resposta bem objetiva para eu fazer outra pergunta em cima, tá? Sem enrolar. Pode ser pro Nado primeiro, depois pro Mano, né, o Lelê. Fala pro ouvinte premiado aqui, pra grande massa que vai nos ouvir e vai assistir esse episódio, eu tenho certeza, pontos fortes do filme. Sem precisar justificar, só me dá os teus pontos fortes do filme, assim. Tá, vou dar 3 pontos rapidão, depois o Lelê vê 3 pontos. Pode eu ser vou mesmos, trazer outra pergunta outros, em cima. Enfim. Eu acho que ele é colorido, sabe? Tem um visual bacana, colorido, como tu espera de um filme do Superman. No filme do Batman, tu espera um negócio sombrio, uma Gotham City meio gótica, como nos filmes lá do Tim Burton, como nos filmes do Nolan, entendeu? Nos filmes do Superman, Metrópolis, tu espera o contrário, uma coisa divertida, uma coisa colorida, vibrante, né? A história da esperança, né? Que nem é muito falado no filme, dos filmes anteriores, que tinha o Henry Cavill como protagonista. Então, acho que o tom tá bom, então isso é um ponto positivo. Acho que o humor tá relativamente bem balanceado até. Depois, repensando, achei que tem uma outra ceninha assim que o humor saiu do tom. Aqui não precisava, mas de maneira geral tá num tom legal. E as atuações? Acho que as atuações estão bem boas. Lelê. Eu acho que é um filme bem roteirizado. Eu acho que é um filme com bons efeitos e uma boa mescla de ação e história. Ou seja, que conecta ali com o bem roteirizado, né? E é um filme que, como o James Gunn falou em algumas entrevistas, paga um bom tributo aos gibis. Então, nesse quesito todo, assim, são 3 pontos muito fortes do filme, assim. Tá, e agora me deem os pontos, não precisa ser 2, 3, 4, negativos do filme, ou baixos, não precisa ser negativos, mas aqueles pontos mais baixos que tu diz, eu acho que aqui poderia... Vamos lá, pra eu entender, assim. Aí eu vou discordar do Lelê, porque eu acho que o roteiro tem sim umas falhas. Tem alguns pontos que eu não curti no roteiro, mais adiante eu já vou destrinchar quais são eles e por quê. E tem uma mudança que eles decidem fazer, não é uma mudança, é uma escolha sobre o personagem, né? Porque já teve várias versões desse personagem. Até estava conversando com os guris depois de ver o filme, a gente debatendo no nosso grupo no WhatsApp. Esses personagens que existem há tanto tempo, como o Superman, o Capitão América, o Batman, enfim, não tem como... O Superman a gente estava calculando, ele tem 87 anos que a gente calculou desde o primeiro gibi. Foi isso aí. Não tem como tu sempre contar a mesma história, como tu viu lá desde a década de 40, 50, 60, só repetindo, republicando as mesmas histórias. Não dá. Vai ter histórias novas e ele passa pela mão de diferentes escritores, passa por mídias diferentes, foi gibis, foi TV animação, foi TV, série live action, cinema, com diferentes atores, década de 80, década de 2000, agora, né, nos 2020. Então tu vai ter visões diferentes do personagem e tá tudo certo. Só tem uma coisa específica que o James Gunn escolheu botar
neste personagem que particularmente não me agradou sobre as motivações dos pais dele lá em Krypton quando mandam ele para a Terra. E claro, eu saí do cinema em dúvida, será que isso tem alguma versão dos gibis que tem? Óbvio que tem. O James Gunn é muito, muito, muito fã de quadrinhos. Ele nunca ia tirar o negócio do Derrier, sabe? Ele tirou de algum lugar, tirou de alguma versão. Normalmente ele escolhe as versões obscuras, o que o povo menos conhece, que o público menos conhece. A gente viu isso em Guardiões da Galáxia. Ele escolheu lá alguns heróis, alguma versão específica, algumas histórias dos Guardiões que eram... Os Guardiões já não eram muito conhecidos pelo público em geral. E ele escolheu ainda as histórias menos conhecidas daqueles poucos que conheciam. Então aqui com o Superman ele também fez algumas escolhas. Então essa particularmente eu não curti muito. Então eu acho que é isso. São esses dois pontos que realmente são as coisas que para mim não ficaram legais do filme. E aí, Lelê? Eu vou falar os meus pontos, mas eu quero abrir esse ponto que o Nado falou, que eu acho que ele é importante. E num primeiro momento achei que ele impactou, mas depois, vendo reviews, entendendo, eu achei que ele ficou bem, deu bem o tom do que o James Gunn gostaria de dar num filme. Eu acho que ponto fraco do filme, embora a Gangue da Justiça apareça bem, os outros cameos, assim, as outras aparições, que é a grande aparição no final, a Supergirl, já avisando aqui pra você, né, é meio meh, assim, sabe? Eu achei legal. Eu acho pouco válido. Tem toda uma explicação do porquê que ela tá vivendo essa fase adolescente de rebeldia, de ir para planetas que tem o sol vermelho, que não tem o sol amarelo, que aí eles não têm superpoderes, que ela pode beber e se bebendar, porque ela não quer reviver, porque ela quer afogar o trauma lá de ter visto o mundo dela ser destruído 2 vezes. Também tá num gibi, também tá uma história em quadrinhos da Supergirl, que inclusive vai ser o tema do próximo filme, que é o próximo projeto da DCU do ano que vem, tá confirmado. O próximo filme é a Supergirl, então por isso que ela apareceu lá, não foi de graça. Então, tipo assim, achei que perdeu-se a oportunidade a mesma crítica que eu faço lá na Marvel, perdeu-se a oportunidade de colocar outros personagens mais interessantes, entendeu? Apareceu o Metamorfo no Pocket Mundo, lá no Pocket World, lá do Lex Luthor. E, cara, tem outros personagens tão bons pra se trabalhar, entendeu? Achei o Senhor Incrível legal, conhecia muito pouco deles, nem lembrava deles, talvez, na Liga da Justiça Sem Limites, sabe? Mas, tipo assim, dentro da Gangue da Justiça, dentro da Liga da Justiça futuramente, cara, tinha outros caras mais legais pra aparecer, talvez até o Marciano fosse o cara que a gente tá esperando tanto ver no cinema. E aí ele foi lá no Senhor Incrível, né? Bem como o Nado disse, assim, pegou a série B, assim, dos gibis. Então acho que aparições, assim, deixa um pouquinho a desejar. Embora eu vou fazer ressalva dizendo que o Guy Gardner foi uma baita escolha. Eu também achava que o Jon Stewart estava no momento. Tem grandes atores hoje, assim como há muitos anos, no cast de atores, no hall de atores que poderiam interpretar o Jon Stewart hoje. Tem uma galera aí pedindo passagem, gente nova, inclusive, pedindo passagem para interpretar o Jon Stewart. E não aconteceu, então eles optaram por pegar o Guy Gardner, que se eu não estou enganado é o terceiro Lanterna Verde. Foi o Hal Jordan, foi o Jon Stewart e depois foi o Guy Gardner. Teve um outro antes do Hal Jordan, eu não estou lembrando o nome agora. Era o 3 ou 4. Descobri também recentemente que Mulher Gavião também foram mais de uma. Sim, tem mais de uma versão. A história do Mulher Gavião, do Homem Gavião, remontam a deuses egípcios antigos que acabam reencarnando em eras atuais para ajudar a humanidade, enfim, tem toda uma história aí. Essa é uma versão e a outra é que a gente conhece. Na verdade tem isso também, acho que para nossa geração, a versão definitiva, a versão que mais marcou do Superman e da Liga como um todo, desses personagens que giram em torno do Superman, do Batman e da Mulher Maravilha, que é a trindade da DC, é aquela animação maravilhosa da Liga da Justiça, né? Que tem 2 temporadas. É o Jon Stewart, inclusive. Isso, que é da onde a gente conhece o personagem de Jon Stewart, porque no gibi ele não fez muito sucesso. No gibi era o... Quantas temporadas? Teve 2. Porra! Uma que é a principal, que é o Liga da Justiça, e aí termina com aquela crise lá dos Talagarianos, né, que é o povo da Shayara Hall, a Mulher Gavião, então que nesse desenho é a versão que ela é uma alienígena, né, e depois vem Liga da Justiça Sem Limites, que daí justamente eles ampliam, botam um monte de outros heróis, que é onde a gente vê uns 2, 3 episódios que aparece lá o Senhor Incrível. Que, por sinal, nesse filme ele tá bem. Eu acho que dos 3 ali, da Gangue da Justiça, eu acho que é o que mais aparece, sem dúvida, é o que mais tem destaque, tem a participação mais importante.
Justamente o que eu ia dizer. Porque os momentos em que o Guy Gardner aparece são muito bons. Sim. Tá um Lanterna Verde muito bom. E a Mulher Gavião tá muito boa. Assim como o Homem Gavião lá no filme que eu acabei de citar, do Adão Negro. Pegasse Nossa. esses dois personagens, botasse num filme, pode fazer o que quiser, velho. Podia pegar olha, até aquele ator de volta, traz aquele ator, traz aquela costume lá, aquela fantasia, enfim, aquele figurino, e só integra esse cara nessa DC agora, que nem a Marvel trouxe de volta o Wesley Snipes de Blade, trouxe de volta a Elektra da Jennifer Gardner, sabe? Pega aquele cara, traz de volta e bota na DC, porque deu certo, ficou muito bom. Bom muito ator, bom. Eles roubam a cena no Adão Negro. Roubou a cena, total. Sem cortar vocês, mas deixa eu fazer uma outra pergunta que para quem não assistiu o filme, acho que é interessante saber. Todo mundo sabe que o vilão é o Lex Luthor, né? Mais uma vez. E aí a pergunta é em cima disso. Muitas vezes a gente faz críticas ali na Marvel sobre, escolher o vilão e, poderia ter escolhido outro vilão, né? Ou o vilão não foi bem trabalhado, enfim. A escolha do Lex Luthor para esse filme foi boa? Vocês acharam que valeu a pena? Poderiam ter escolhido outro vilão? Chega de Lex Luthor? Não, o Lex Luthor tá bem. Pro contexto, assim, o que vocês acham? Que valeu a pena ou não valeu a pena ter o Lex Luthor? Deixa eu responder essa primeiro. Eu acho que sim, o Lex Luthor é o melhor vilão pra esse filme. Ponto. Sem tirar nem pôr. Ele tá muito bem. O Nado compartilhou com a gente um Reels recentemente que o Nicholas Hoult fez o teste pra Superman, mas pra Superman, infelizmente, ele não fecha, mas ele foi tão bem, ele se entregou tanto que acabou indo pro Lex Luthor. E eu comentei, vou colocar aqui pra vocês, eu acho que visualmente, lembrando do Gibi, lembrando de Lex Luthors clássicos, ele não é o Lex Luthor, mas quando tu vê ele interpretando, quando tu vê ele em cena, cara, ele entra pra dentro do Lex Luthor. Nicholas Hoult faz uma baita de uma interpretação, uma baita de um papel. Olha assim, o Oscar não gosta muito de filme de herói, mas a interpretação desse cara tá uma interpretação, tipo, pelo menos pra indicação pra Oscar, tava valendo, assim, sabe? Acho difícil, não por causa da interpretação. Porque o Oscar não gosta, mas vamos lá. Do Oscar, né? Vamos lá. Então, só pra responder a pergunta tua, Vitor, o Lex Luthor trabalha tudo em cima do possível pra dar o descrédito ao Superman. Porque ele se enxerga, e isso é uma coisa canônica dos gibis, ele se enxerga como a referência humana, né, para a raça humana crescer e continuar crescendo. Ele enxerga que o super-homem é uma afronta a isso, porque se tem um deus, um semideus, vindo dos céus e aqui mandando em tudo, a raça humana não precisa mais evoluir, não precisa mais ir para o espaço, não precisa ir mais para lugar nenhum, não precisa fazer mais nada. Então o Lex Luthor entende que o Superman é uma ameaça a isso. Então ele consegue fazer todo o trabalho, um dos trabalhos é criar o clone do Superman, que é o Ultraman, nesse filme, que é o que ele falou, que é um clone sem mente, sem nada, totalmente controlado pelo Lex Luthor, eletronicamente e tal. E aí o James Gunn aproveita muito a ambientação dos anos 2025, né? Com drones, para ele poder enxergar a luta, para ele poder controlar a luta, para ele poder ajudar a controlar o resultado, controlar o clone que ele cria do Superman, os movimentos, entendeu? Inclusive, um dos clones do Superman nos gibis é o Bizarro, e talvez esse cara possa vir e se tornar o Bizarro depois, não sabemos, pelo que aconteceu no final do filme. Então, tipo assim, cara, é o Lex Luthor, tinha que ser o Lex Luthor tá muito bem ali. É a quarta vez que a gente vê o Lex Luthor nos cinemas. O primeiro foi o Gene Hackman, o segundo foi o Kevin Spacey, depois veio o Jesse Eisenberg no filme com o Henry Cavill e o Batfleck, né, o Ben Affleck, e agora o Nicholas Hoult. Olha, para mim ele tá empatado em primeiro lugar com o Gene Hackman, sabe? Bota os outros dois no bolso, faz. Bom, o Jesse Eisenberg não tem comentário, porque aquilo foi uma bosta, né? Eu acho ele um ator muito limitado, ele faz sempre o mesmo papel. Muda, não sabe mudar, né? Não. Bom, mas isso é outra história, não estamos falando dele. Então, o Nicholas Hoult, eu acho que ele está muito bem. Eu acho que se eu entendi direito aonde o Lele quer chegar, de não vejo o Nicholas Hoult como o Lex Luthor, eu acho que a gente tem aquela visão do Lex Luthor, um cara um pouco mais velho, um pouco mais maduro, um pouco mais sisudo, né? Não sei se é bem isso que tu tinha mais ou menos em mente. Eu até concordo. Daqui a pouco você quer um Lex jovem, aliás, como é também um Superman jovem, né?
porque Superman Sim. faz 3 anos que tá na carreira de herói. Aliás, eu comentei no vídeo do Primeiras Impressões, né, que logo no início do filme, os primeiros 90 segundos, tem uns dizeres que são bem importantes. Ele começa com: há 300 anos surgiu o primeiro meta-humano no planeta Terra. Há 30 anos, uma cápsula do planeta Krypton chega na Terra com um bebê. Há 3 Há 3 anos... semanas. Não. Há 3 anos. Há 3 anos o Superman se apresentou ao mundo como um herói, um meta-humano, enfim. Há 3 semanas o Superman impediu uma guerra entre Arrampur e Borávia, que são 2 nações fictícias, né? Uhum. Mas que ali claramente tem uma metáfora com um conflito que acontece no mundo agora, que aliás... Geopolítica atual. Eu só vou terminar desse trechinho e vou fazer um outro comentário. Então, 3 semanas ele impediu uma guerra, há 3 horas ele iniciou uma batalha com o Martelo da Borávia e há 3 minutos ele perdeu a sua primeira batalha. E aí ele cai lá na Antártida e aquela cena que a gente viu do trailer, ele caindo lá todo fudido. Esgualepado. E aí assobia, vem o Crypto Home, Take Me Home, né? Me leva pra casa. É a abertura do filme. Aquela é a primeira cena do filme. É a abertura dos primeiros minutos. Mas é legal, então, voltando a esses dizeres ali, essas 5, 6 frases, que daí ele te dá o tom. Pronto, é isso. Tem meta-humanos, tem o Superman, e Deus não precisa de novo. Volta lá, vem a cápsula, a Marta, né, e o Jonathan Kent, biriri, barará. É o Superman ano 2, que é o mesmo que eles vão fazer com o Quarteto Fantástico. Na verdade, sim. É o mesmo que eles tentaram fazer com o The Batman, o último Batman era Robert Batman Pattinson. ano 2, né, o do Ano Robert 2. Pattinson. Esse é o Superman ano 3, e o Quarteto vai ser também ano 2, ano 13, enfim, eles são heróis ainda jovens na carreira de heróis, ou recentes na carreira de heróis, né? Mas assim, ó, eu depois parando, repensando, realmente tem vários elementos políticos no filme, assim, tem várias metáforas. Ele não joga, não é, às vezes é bem na tua cara, às vezes é mais discreto, é mais sutil. Eu não acho que isso era necessário, entendeu? E antes que vi que alguém me julgue aí, cara, eu não tô ofendido no cinema, eu quero ir no cinema para me divertir. Tá? Se eu quiser ler sobre política, se eu quiser debater sobre política, esquerda, direita, centro, progressistas, conservadores, liberais, o que quer que seja, eu vou discutir sobre isso, vou debater em família, com meus amigos, vou para as redes. Em outro lugar, né? Que nem o Vitor comentou no nosso, acho que foi no último episódio, falando, eu quero ver a série, eu quero ver os heróis, eu quero ver os poderes, eu quero ver a trama entre os heróis e os vilões. Chega, já cansei de mensagens. Mesma coisa, sabe? Vou fazer uma outra pergunta, então. Porque já que não vi o filme assim que tá legal, posso fazer perguntas. Resumindo, sim, o Lex Luthor foi uma boa escolha, acho que era a única, não digo a única, mas era uma das melhores escolhas para esse vilão. Eu quero ver, faz anos que estão se falando do Brainiac, eu gostaria de ver uma boa versão do Brainiac nos cinemas. Tomara que o James Gunn puxe isso. Em vista do que vocês viram, né, do filme, com cena pós-crédito e agora com James Gunn na DC, a gente pode esperar, né, um legado, uma construção, enfim, de 20 anos para frente, igual se viu na Marvel, começando com Super-Homem, daqui a pouco Supergirl, depois Lanterna Verde, enfim, filmes de determinados super-heróis até chegar na Liga da Justiça, depois não sei o que, nas batalhas e tal, como foi Vingadores e tal. Vocês acham que isso pode ser a porta de entrada, pode ser o começo, ou vai ser mais uma vez algo tipo assim, um golfinho que vem, faz uma graça e desce, vai embora e não aparece mais? Tá, eu quero responder essa primeiro. Vai. Primeiro, sobre cena pós-crédito. Tá? O filme tem 2 cenas pós-créditos, umas mid-créditos no meio dos créditos, que não é uma cena, é só uma foto, que é o Superman e o Krypto sentados na Lua, olhando para a Terra. É bonitinho, é legal, dura acho que uns 3 segundos, não muito mais que isso, e segue os créditos. Ok. E aí a cena pós-crédito mesmo, depois que rola todas as letrinhas, vem a cena pós-crédito. Isso é uma coisa que a Marvel faz direito. A maioria das cenas pós-crédito da Marvel linka alguma coisa importante. Por exemplo, recentemente, no filme no segundo Doutor Estranho, vem a Cleia e as incursões e os outros universos. Lá no primeiro filme, no Homem de Ferro, vem o Samuel Jackson como Nick Fury. Eu sou o Homem de Ferro, você acha que é o único, né? Eu vim falar com você sobre a iniciativa Vingadores. Tem umas cenas pós-créditos idiotas também. Tem como aquela, acho que do filme do Homem-Aranha, que aparece lá o Capitão América naquele vídeo lá da Tentação. Então você fez besteira, né, filho? Senta aqui, vamos conversar.
Então, eu acho legal cena pós-crédito que realmente Linka. acrescenta alguma coisa. Pelo menos te acrescenta uma cena engraçada, divertida, ou que te linke exatamente, te deixe com. Faça o gancho para algo futuro. Por exemplo, na cena pós-crédito do Vingadores, é o Thanos aparecendo, né? O Thanos virando de lado, olhando o caralho, o Thanos! Né? Então, eu acho que isso é uma cena pós-crédito que vale a pena. Bom, o James Gunn já fez boas cenas pós-créditos nos filmes dos Guardiões, inclusive no último, o Peter voltando para a Terra, encontrando o avô, mas dessa vez é uma cena pós-crédito inútil. É simplesmente... É porque no clímax do filme tem uma história lá de uns universos que rompe o tecido do espaço-tempo, vai abrindo uma fenda, vai destruindo Metrópolis, e aí isso para mim é uma das partes mais idiotas do filme, que tem aquela fenda, aquele negócio horroroso, aí depois bota o código lá no computador, deu, crise resolvida. Aí a fenda vai fechando, liga o mar, liga o rio, liga a Baía de Metrópolis, liga os prédios, né? Tudo conecta, sabe? É o Lego aquele que separou, conecta de novo, tá tudo certo. Achei um troço idiota. E aí a cena pós-crédito é o Superman olhando para um prédio que colou meio torto, né? Depois que a fenda separou lá as realidades. Ele fica olhando, aí vem o Senhor Incrível. O que houve? Isso sempre foi assim? Claro que sim, sempre foi assim. Tem certeza? Tenho. Quem tá me enchendo o saco com isso? Aí o Superman, às vezes eu me pego, dou atenção para uns detalhes tão inúteis. I can be such a jerk, eu acho que ele fala, such an idiot. Vacilão. Não sei qual foi a tradução que botaram. Desnecessário, sabe? Eu ia ficar puto. Eu fiquei puto. Eu fiquei, Aí que tá. Tu gosta de cenas pós-créditos que deixam ganchos pra outras projetos. Eu também gosto. O James Gunn é que não gosta. Entendeu? Tanto que ele teve que enfiar o Adam Warlock lá no Guardiões da Galáxia 2 sem nem ter ideia do que ele ia fazer com o Adam Warlock da vida. É verdade. Mas se tu for pensar, as cenas pós-créditos, mid-créditos e cenas pós-créditos lá do Guardiões da Galáxia Volume 2, tipo assim, não tem nada com nada, são só coisas engraçadas ali, entendeu? Não, mas ele não é muito. O Adam Warlock foi importante. Ok, mas é que ele teve que enfiar ali pro pedido da grandes cabeças da Marvel, mas não porque ele queria, entendeu? Isso eu ouvi um review falando justamente essa história. Então, James Gunn não é muito fã disso. E a gente já tá percebendo que a DCU não vai usar das suas cenas pós-créditos pra setar pra dar o tom ou pra, tipo assim, falar de projetos futuros. A cena pós-crédito é só pra dar risada. O projeto futuro é outra coisa. E apareceu no próprio dentro do filme, que foi o que eu falei. A Supergirl, que vai ser o próximo projeto, é o próximo filme. Já pra ano que vem a gente vai ver o filme da Supergirl. Então, é isso que aconteceu nesse caso. Lelê, mas faltou tu responder pro Vitor o que tu acha. E a segunda parte da tua pergunta, Vitor, se esse filme vai iniciar 20 anos de universo cinematográfico da DC, universo compartilhado, depende desses números aí e depende do resultado dos próximos 2, 3 filmes. E isso o James Gunn já disse também, né? Então, no momento, o Superman está com a avaliação 7.7 pelo público no IMDb e 6.8 pelos críticos. E no Rotten Tomatoes ele está com 83% de aprovação dos críticos e 93% de aprovação do público, né? Então os números são bem mais favoráveis para eles. Aliás, essa curiosidade, né? Tem vários filmes, séries que a gente vê as avaliações nos dois sites, né? Esses principais, o IMDb e o Rotten Tomatoes. E geralmente no Rotten Tomatoes o povo é um pouco mais simpático, né? Não pega tão pesado nas críticas. Pois é, eles são mais bonzinhos, tipo o Vitor, né? Inclusive apareceu ali a minha nota, né? Se alguém prestou atenção, tinha ali a nota que você deu. Eu dei nota 8 porque não tem nota quebrada. Então deixei nota 8, mas assim, pra mim o filme é 7,5. Ele não é nem 7 nem 8, ele é 7,5. Então depende de como é que vai ser o resultado desse filme. Se ele vai alcançar, não sei qual é a meta de faturamento que a DC estipulou para esse filme, se é 700 milhões, se é 800 milhões, se é 1 bilhão. Eu acho que é um filme que ele tem potencial para fazer 1 bilhão em bilheteria, sabe? 1 bilhão de dólares worldwide, né? Ao redor do mundo. E eles, claro, eles sempre têm uma meta local também, porque não adianta ele fazer 1 bilhão no mundo e dentro dos Estados Unidos, o mercado doméstico que eles chamam, ele flopar. Então vamos ver, depende desses números, depende dos projetos que já estão em andamento, né? Parece que tem um do Batman em andamento, a Supergirl, como o Lelê nos trouxe a informação.
Supergirl é confirmado. Vamos ver. O Batman James Gunn disse que o Batman é um problema. Ele não sabe como é que ele vai fazer. Tem um cameo importante. Cameo não, tem um easter egg importante no filme que tem uma hora, numa cena que tá dando a batalha, que é que o mundo começa a abrir, que o Nato tava falando ali, né? Que a fenda começa a se partir. E eles tinham o controle da fenda, só que eles não queriam fechar por a mando do Lex. Sim. Por isso que o Senhor Incrível hackeia o sistema para fechar ela de volta eletronicamente, né? Tipo assim, via código, via algoritmo. E aí, nesse momento que aparece uma avenida, aparece uma placa, né, de cidade, e tava Gotham City pra lá. Porque, historicamente, Gotham City e Metrópolis eram separadas por uma baía, por uma ponte, assim como Manhattan e New Jersey, se eu não estou enganado. Mas, enfim, tem uma analogia com cidades dos Estados Unidos. Mas, respondendo a tua pergunta, Vitor, eu acho que vai ser o golfinho, tá? Eu acho que vai ser o golfinho. Por quê? Porque apareceu o Palácio da Justiça, igualzinho como era nos gibis. Lindo, maravilhoso. A hora que aparece essa cena assim é top. Não, e eles conversando lá dentro, tem uma hora que eles falam, nós somos quase como super amigos. Lindo, cara. Entendeu? Tipo isso. O Superman até não percebi, a gente viu em inglês até eu tava prestando atenção, acho que na legenda não percebi, não peguei essa, boa, nada. Só faltou um quadro assim, dos Super Gêmeos. Pois então. Ativar. E aí, tu percebe ali no Hall da Justiça, no Palácio da Justiça, que tem uns andaime, que tem uma construção que, tipo assim, que não tá pronto. Então isso é meio que o meta easter egg, entendeu? Dar a entender que, tipo, estamos construindo, estamos fazendo, vamos fazer isso. E aí, tipo assim, ó, tu já introduziu a Mulher Gavião, beleza. Tu já introduziu o Lanterna. Até porque refazer um filme do Lanterna ia ser uma bronca tremenda lá com o que aconteceu com o Ryan Reynolds, né? Enfim. Então, tipo assim, tu não vai conseguir... Quer dizer, tu pode, mas qual é que vai ser o sentido fazer um filme de história pregressa desses caras? Sim. Entendeu? Sim. Então tudo leva a crer que o James Gunn tá caminhando a passos largos pro filme da Liga da Justiça. Beleza. E aí tá, só que tipo assim, ó, o filme da Liga da Justiça é o Vingadores da Marvel. Sim, é isso que eu penso. Entendeu? Imagina se a gente não tivesse aqueles 10 anos de filme pra chegar no Vingadores Ultimato. Entendeu? E chegasse no Ultimato direto. Não, é isso que eu entendeu? Pode ser um puta filme legal, pode ser um filme nota 9, pode ser um filme nota 9,5, mas vai ser um filme nota 9,5 e acabou. Entendi. Porque tu não tem um trabalho, entendeu? Sabe? Tu tá amarrado com isso, sabe? Então, eu acho que o James Gunn falha nesse ponto, ele não consegue fazer um reset, ele rebusca o Superman. Eu acho até que o Henry Cavill tinha mais gás pra ser o Superman um pouquinho mais, tá? Eu não acho que ele é um Superman ruim, não. Não, cara. Mas esse guri substituiu bem, ele é um bom Superman, a gente precisa dizer isso. Acho que ele entrou bem no papel de Clark Kent. Então, eu tenho que falar sobre papéis, que eu tenho um papel muito importante para falar também, que não tinha sido bem feito e foi bem feito. Então, assim, eu acho que no teu palpite, Vitor, eu acho que é o golfinho, tá? Eu acho que ele vai conseguir levar para um filme da Liga da Justiça, tipo assim, ó, que todo mundo vai estar até a fim de ver, e que pode ser um puta filme legal, mas ele vai conseguir esse ponto. Eu não sei como é que ele vai conseguir trabalhar outros heróis e conseguir juntar isso aí tudo, sabe? Então a bronca do tamanho de um bonde aí pro James Gunn resolver. O que eu ia comentar, desculpa, Vitor, só pra finalizar, Claro. é que hoje eu acho que ele vai ter que aceitar que ele vai ter que fazer o mesmo caminho que a Marvel fez, sabe? O filme A, Herói A, Herói B, Herói C, e construindo até chegar no filme que reúne eles. Porque se forçar um filme da Liga apressadamente, sem ter introduzido corretamente os personagens, como o Zack Snyder já fez, não vai dar bom de novo. É que ele não tem alternativa. Tu já tem ali o Guy Gardner, tu já tem ali a Mulher Gavião e tu já tem o Super-Homem. Tu precisa de um Batman e de um Marciano, ou de um Batman e de um Flash, tu tem a Liga da Justiça, acabou. Ou do Batman, do Flash, uma Mulher Maravilha. Outra coisa, a Gal Gadot é uma baita Mulher Maravilha. Os filmes da Mulher Maravilha foram os mais agraciados da fase anterior da DCU. O primeiro é muito bom, o segundo já nem tanto. O primeiro eu vi, o segundo eu não vi. Não. E então, como é que tu vai trazer a Mulher Maravilha de volta?
tem um problema, tu vai fazer um recast da Mulher Maravilha, tu pode fazer, tem gente pra fazer, mas e aí? Tu tem esse risco, sabe? Então tem esse problema também pra resolver. E quanto tempo tu vai perder também nisso? No Pois filme é. da Supergirl, já tá confirmado que o Jason Momoa vai fazer um papel lá do caçador? Não é caçador. O lobo. O Pá, lobo. Ele vai Perfeito, ser ele é o lobo muito que mais cara de lobo do que de Aquaman. quer dizer que se ele vai ser o lobo agora nessa nova fase, ele não vai voltar a ser o Aquaman. Sim. Então, Aliás- corta o Aquaman, entendeu? Tu tem a questão aí do filme do Flash, que já era pra ter sido feito um recast, ó, faz tempo, tá precisando um recast, entendeu? Cara, então, tipo assim, ó, infelizmente, o James Gunn tem muito problema pra resolver com os heróis da DC. Da Tem DC. muito problema, entendeu? Então é por isso que eu acho que, infelizmente, ele vai conseguir. Eu acho que acredito que ele vai conseguir fazer um troço bala, mas ele vai fazer um troço. Sim, provavelmente seja algo curto, né? De curta duração, Curto. no sentido assim, serão Curto, não vejo- mais alguns filmes e eu o não filme vejo- principal e deu, entendeu? Tipo, pra fechar um arco rápido, bem feitinho, ou feito de uma maneira assim um pouquinho melhor. Entendi. Vamos dizer assim, ó, respondendo bem a tua pergunta, para daqui a 10 anos, acho muito difícil. Porque, por exemplo, do que a gente tá vendo da Marvel, que em breve, fique ligado, Boteconauta, nós vamos falar em breve aqui do Quarteto Fantástico. Você vai ver aqui neste canal, em primeira mão, um review do Quarteto Fantástico. O que nós estamos falando da Marvel? Nós estamos falando da introdução do Quarteto Fantástico, cara, que é um grupo de heróis excelente, que tem muita história, que tem muita coisa para trabalhar, entendeu? Eles estão trazendo de volta os novos Vingadores. Eles estão tentando colocar, e estão colocando ali os jovens Vingadores, entendeu? Tem toda uma fase ali do Doomsday para acontecer nos Fase próximos dos 3, 4 anos. mutantes. E depois tem a saga dos mutantes. Cara, tu tem filme, tem história, tu vai ter que fazer um reset dos mutantes, vai ter que fazer um reset dos mutantes, paciência. Entendeu? Mas Sim, tem mas ele filme, tem tu tem tempo história pra pra... trabalhar isso, na real, né? Tem, se tu conseguir trabalhar bem. E outra coisa, o James Gunn sozinho não vai conseguir fazer. Não, ele Ele precisa tem de que mais chamar gente. gente de fora. Ele vai ter que chamar outros diretores, entendeu? Onde é que ele vai conseguir o material pra isso que vai, tipo assim, ó, vai colocar o sabor no negócio, entendeu? Então, tipo assim, pra 10 anos eu acho que não, tá? Esse momento que tá no trailer é bem interessante, porque o Superman tá todo machucado, e daí lá na Fortaleza da Solidão tem esses droids do Superman, esses androides, e aí eles colocam ele em exposição ao sol, porque né, isso é canônico, né, a luz do nosso sol, do sol amarelo, que confere ao kryptoniano esses superpoderes que eles não tinham lá no seu planeta natal. E aí tem tipo um esquema com umas lupas, uma sobre a outra, que daí concentra para ele receber muito mais radiação, muito mais rápido e se regenerar mais rápido. Aliás, é interessante que esse filme estabelece que o Superman pode sofrer fraturas. Eles fazem ali uma análise, um raio-x dele, ele tinha umas 3, 4, 5 fraturas, lesão na bexiga, lesão no rim, lesão em vários órgãos, e aí, claro, recebe a radiação, se regenera, né? Rola tipo, não é um fator de cura, rola um poder de cura que foi catalisado Catalisado. pela aula de química, hein? Pela energia do nosso Sol. E Tá, tu deu a deixa pra eu falar uma coisa. tá, Termina. só vou finalizar. E a Supergirl, então aquilo que o Lelê já tinha comentado, que o Superman fala para os androides no fim do filme, ela gosta de ir para planetas que orbitam estrelas vermelhas, porque daí nós kryptonianos não temos todos esses poderes que a gente tem aqui em volta do Sol, sobre a radiação do Sol amarelo, e aí ela consegue ficar bêbada. A estrela mais próxima, a estrela vermelha mais próxima da Terra é Próxima Centauri, na constelação do Centauro, que ela fica, se não me falha a memória, eu pesquisei, é 4,6 anos-luz de distância da Terra. Mesmo assim, eu acho que é bastante tempo mesmo para um kryptoniano para viajar até lá. Então, o momento nerd ali, eu fui dar uma pesquisada, eu achei meio forçado. Não, vou ter que comentar. O Serjão Sacani não veio, mas mandou representante, né, para nós aí no Papo Sem Boteco. Obrigado. Um abraço pro Serjão. Então, é o seguinte, tu me deu a deixa para falar justamente o seguinte, foi o super-homem mais humano que a gente viu no cinema. Ah, sim. Porque ele apanhou para um senhor baralho. Apanhou pra caramba. Entendeu? E esse foi o tom que o James Gunn que dá para esse Superman, um Superman humano. E é por isso que conforme uma história um gibi do Superman chamado Superman Rebirth, porque a DC adora fazer retcons. A DC precisa fazer retcons. Se vocês lembravam, a gente falou que o Superman tem 87 anos. O Superman começou a sua carreira
defendendo esposas que apanhavam de marido. Os criadores originais do Superman são dois judeus que fugiram da Segunda Guerra Mundial, vieram para os Estados Unidos, então criaram essa versão super-humana, meta-humana, para ser o defensor da justiça, lá e tal. A DC tem que fazer retcons, e um retcon que ele faz no Rebirth é justamente esse. A mensagem de Krypto que o Superman recebe. E algumas mensagens, de fato, era a história de que o Kal-El, acertei? Não, o Jor-El falava para ele... Exatamente. Falava pra eles, não, tu em tempo, tu vai, que nem o Russell Crowe falou lá no filme com o Henry Cavill, em tempo você vai ajudar eles a completar maravilhas e tal, lá. Enfim. E tem nessa versão no Rebirth de que ele dizia que os kryptonianos consideravam a povo da Terra um povo primitivo, um povo de tecnologia abaixo. Então, tipo assim, chega e domina eles. Pra que dominar eles? Pra evitar que eles caiam em colapso do mesmo jeito que Krypto caiu. Mas não então, é dessa chega forma lá... que é colocada no filme. No filme é falado... Beleza, tipo assim, mas isso é o que tá no gibi. Calma. Isso é o que tá no gibi. No filme na série Smallville, que provavelmente eu não assisti, acho que ninguém aqui da bancada assistiu, mas deve ter algum boteconauta que já assistiu. Na série Smallville acontece a mesma coisa. Tem uma cena que... eu não duvido que o Dô tenha visto. Na série Smallville acontece a mesma coisa. O Clark decifra uma mensagem lá numa cápsula e tava escrito, ajudar eles a evitar a se autodestruir. E ele fica com essa ideia, eu acho que eu vim para conquistar. Então, sim, essa história da mensagem de Krypto é real, aconteceu, é canônico, é dos gibis. E por que se estabelece isso? Porque quem vai dar o discurso de super... Porque aí o super-homem, nesse momento do filme, ele cai meio que, tipo assim, em total descrédito. O Lex Luthor descobre a mensagem lá na Fortaleza da Solidão, usando o DNA do Ultraman para acessar a Fortaleza da Solidão, ataca os robôs, inclusive um dos robôs é interpretado pelo Alan Tudyk, que agora é a pessoa favorita que está fazendo aí personagem CGI, né? Ele faz também o K3, o robô do... É o droid do Andor. Não só do Andor, primeiramente do Rogue One, é ele quem faz. E ele fez outro droid também, tá? Ele é o terceiro ou quarto personagem droid que ele já fez. Baita ator. Então, o que aconteceu? Ele invade, capta a mensagem, porque a mensagem estava só produzida em parte, ela tinha se perdido, mas aí a engenheira consegue invadir o computador do Superman na Fortaleza da Solidão e decifrar a mensagem que tinha sido se perdido só o início. Seja um bom filho, seja uma pessoa, seja aquilo lá e tal. Ela consegue achar o backup. E conquiste os humanos, espalhe o seu DNA genes entre eles, os seus genes, entendeu? Ou seja, tenha muitas mulheres, entendeu? Então, tipo assim, em tempo a raça kryptoniana se manter. Então, essa que era a mensagem, isso é fato. Então, ele cai em descrédito, ele perde a batalha, e depois que ele se recupera, ele acaba, ajudado pela Lois Lane, depois que ele é preso. Eu tô avançando um pouco no filme, também não preciso contar o filme todo pra vocês, só pra vocês terem uma ideia. Ele volta pro Kansas? Pra Kansas, né? Sim. Isso. E aí, quem vai dar o discurso de herói pra ele é o John Kent. Não pai do espaço. Jonathan. E isso estabelece uma humanidade no Superman. Ele virou o Superman não porque ele absorveu os poderes do Sol e porque ele é invulnerável, porque ele pode bater e quebrar tudo. Não porque ele é um semideus. Mas o discurso do Jutsu que ele faz no final pro Lex, e diz assim, eu erro, eu acerto, eu levanto todo dia e tento, e isso é o meu maior superpoder. É como ele se estabelece como o super-homem. É esse o tom que o James Gunn... imaginei que tu ia fazer essa cara. Esse é o tom que o James Gunn que dá pro Superman. O Superman mais humano. O discurso quem faz é o Jonathan Kent, dizendo, eu tenho muito orgulho das pessoas que se criou, e ele escolheu amar a Terra, amar o povo da Terra, especialmente a Lois Lane. Então por isso que ele se torna o Superman. Então por isso que a mensagem é importante nisso. A vibe dele é muito mais próxima dos dois primeiros filmes lá do Christopher Reeve, lá da fim dos anos 70, início dos 80, do que do Zack Snyder. Ele se distancia bastante do filme do Zack Snyder, que naquele filme o Superman era visto como um semideus e ele se deixava adorar como um semideus, parece até que gostava. E aqui não, ele não tem nada disso, ele salva as pessoas, ele salva um esquilo uma hora, né? Salva os bichinhos, enfim, é uma postura bem diferente.
Então, enfim, tem essa explicação aí. Eu vi um outro reviewer dando essa explicação aí também, que o Lele acabou nos trazendo. Não sei. Achei meio forçada. Igual não me convenceu muito, não curti. Detalhe para participação especial: quem faz o Jor-El, o pai do Superman, é o Bradley Cooper, o ator que faz a voz do É o Bradley Rocket Cooper Raccoon. do Rocket Raccoon. E no cinema a gente Faz viu. ele, Eu fiquei, é o Bradley Cooper, porque ele tava cheio de caracterização, não tive certeza. Só foi depois do filme que fui ver na internet e descobri que era ele mesmo. E voltando ao Lex Luthor, eu acho assim, ó, sobre o Superman, Lex Luthor, blá, 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 tudo bem. A gente aceita que, tá, veio um alienígena e esse alienígena, banhado à luz e à radiação do nosso Sol, isso dá a fisiologia dele, essa poder de voo, raio de calor, invulnerabilidade, super força, super velocidade, barará, bariri. Tudo bem, porque é um alienígena. Então, qualquer coisa pode acontecer no alienígena. A gente não sabe como é que é um alienígena, né? O Hal Jordan, ele recebeu aquele anel de uma civilização alienígena. Beleza, é um artefato alienígena que pode fazer coisas incríveis. Tudo bem. Agora, uma pessoa, um ser humano, mesmo que sendo um bilionário, com recursos, não digo totalmente limitados, mas com vastos recursos financeiros e tecnológicos. Aliás, é estabelecido no cânone, né, que o Lex Luthor, além de bilionário, ele é um gênio. O Lex Luthor é o Tony Stark que foi pro mal, né? Gênio, playboy, bilionário, filantropo, porém é do mal, né? Então, mal. sim, ele é um gênio, ele constrói armadura também, tem no gibi que ele constrói uma para ele mesmo para enfrentar o Superman, a armadura era movida a kryptonita, mas assim, ó, ele tá preso à tecnologia existente em 2025. O filme não se passa em 2125 nem em 2225. Então, aquela história de ele ter portais para outras dimensões, de ter um pocket world lá, um mundo em miniatura ali, que ele tinha aquela prisão que o mandava os inimigos industriais dele, os detratores, ex-namoradas, né, e a prisão do Superman lá, aquela cena que a gente vê do trailer, do Superman tentando quebrar um cubo de vidro, é dentro daquele mundo lá, onde o Metamorfo fez a mão de Kryptonita e aí enfraqueceu o Superman. Aí não dá. Essa ideia eu não comprei, do Luthor ter toda essa tecnologia, todo acesso a essas coisas incríveis, maravilhosas, mirabolantes, aí para mim foi demais. E a história também lá começou a rasgar a realidade entre a fenda entre as realidades, entre as dimensões. E depois fechou aquilo, só bota os dados do computador ali, bota a senha 1, 2, 3, 4, 5, pronto, deu, fechou. Isso aí pra mim... ali o filme viajou bastante. Isso eu não gostei. Eu acho que eu consegui perceber por vocês o que é bom e o que é ruim no filme, sem nem ter visto o filme. Eu já posso dizer que eu gostei da junção dos heróis, eu gostei do Lanterna Verde, eu gostei da Mulher Gavião, eu gostei do Superman. Eu não gostei dos discursos no Jutsu, eu não gostei que o Superman tá muito humano, ou até humano demais, então eu consegui ter muito... O Superman que mais apanha na história. Eu consegui ter muito essa noção por você sem ter visto o filme. Isso pra mim é bom, porque quando eu for assistir o filme, então eu já vou ter, bem que os guris falaram isso e aquilo. Então eu acho que a visão que vocês passam é muito interessante pra quem não viu o filme que nem eu, assim, mesmo que tenha os spoilers, e tranquilo, eu me propus, né, a participar já sabendo disso. Mas eu quero, para encerrar assim as perguntas que eu tenho, eu acho como é que estão as participações, as atuações. Eu quero saber das atuações dos atores em si. Tinha dois personagens que eu queria falar bem. A gente falou de bons Lex Luthor, a gente tá falando de bons Supermans, mas eu queria falar de boas Lois Lane. E eu acho que essa atriz que escolheram pra fazer a Lois tá interpretando muito bem. Entrou muito pra dentro do papel de Lois Lane. Rachel Brosnan. Eu acho que é Rachel alguma coisa, o sobrenome da moça lá. E eles fazem participações importantes, eles não são mero coadjuvantes, eles participam da história, porque com a história de ter recuperado a mensagem, o Lex Luthor recuperou a mensagem através lá da engenheira, o Lex Luthor divulga essa mensagem para o mundo, no mundo de rede social, no mundo de, né, todo interconectado, então sim, tem uns tantos segundos, tá todo mundo sabendo, todo mundo viu a mensagem lá dos pais do Superman dizendo que ele ia ser um conquistador. E aí há um mandado de prisão pra ele, por isso que ele vai parar nesse pocket world, por isso que ele é preso, lá e tal. E a Lois Lane é que vai atrás pra tentar ajudar ele e pede ajuda do senhor incrível lá pra ajudar a libertar ele e ajuda a libertar ele, por isso que ele vai pro câncer. Então ela tem uma participação importante. Sem ela, aquilo ali não teria acontecido. Talvez ele tivesse ficado preso lá mais tempo daquele pocket world sem a ajuda do senhor incrível. Então são participações que conectam bem dentro do enredo. Uma outra participação importante que foi tipo assim, um personagem que nós não tínhamos visto e o guri entrou pra dentro do personagem é o Jimmy Olsen. Aquele cara é o Jimmy Olsen. Ele fez um Jimmy muito bom.
muito bom. Jimmy clássico que a gente conhecia dos gibis, repórter, investigativo, e um galanteador que estava tendo um caso com quem? A namorada do Lex Luthor. Que era a E ex-namorada aí, dele. Exato. Então, para fazer uma campanha de difamação do Lex Luthor, na verdade, eles estão tentando investigar, que é aquela história lá de Jaipur e Borávia, que o Lex Luthor estava financiando um país para tentar conquistar o outro, para tentar criar o próprio país dele ali, né? Tem esse esquema geopolítico. Quem acaba descobrindo é o Planeta Diário através do Jimmy Olsen. E ele convence a guria a trair o Lex Luthor. E ela vivia mandando selfie pra ele. Só que, na verdade, nas selfies, no fundo, tinha todo o plano do Lex Luthor. Tipo assim, uma foto de um plano de guerra do Lex Luthor, uma foto, um documento, uma foto não sei o quê. Um E o Lex mapa. Luthor, essa mente brilhante, um mapa, essa mente brilhante, esse cara inteligentíssimo, foi enganado por uma mulher linda que achava que, tipo, tava só tirando selfie e se achando, tipo assim, né, como é que se diz? Sendo vaidosa. Utilmente. Ou isso, curtindo, botando foto na rede social, mas na verdade estava criando um dossiê para entregar ele. Então, os personagens da volta ficaram muito bem, assim. O Perry, eu acho que ok. O Perry poderia ter sido... Eu acho que o Lawrence Fishburne é o melhor Perry, tá? O chefe do Planeta Diário. E acho que outra coisa que esse filme estabelece legal, que eu estava falando, inclusive, é essa locação, esse local onde tem o portal do Lex Luthor, que levava para esse mundo. Ele não é um lugar próximo, assim, era um lugar mais afastado. Então tinha uma equipe, tinha um acampamento, tinha alguém que tinha que cuidar daquela área. Por isso que tem uma batalha aí que o Senhor Incrível luta e faz uns negócios, assim, que é bem interessante, no qual a Lois Lane também tá junto, né? E o próprio, tipo assim, o QG do Lex Luthor, ele tinha um número de seguidores importante, tinha uns caras trabalhando para ele ali, ajudando na parte de batalha, na parte de imagem, na parte disso, na parte daquilo. Então, tipo assim, ó, não é só o cara sozinho, tipo assim, só o Lex Luthor faz tudo sozinho. Não, tipo, estabelece que tem uma equipe, estabelece que tem gente escrota que vai seguir um cara escroto igual, saca? Então, tipo assim, eu acho que essas partes do roteiro, assim, que conectam, exatamente, que conectam bem o filme um no outro, é que eu acho que deixa o filme mais interessante. Diferente lá do filme do Henry Cavill, do Homem de Aço, lá que, primeiro o exército vai lá e bate nele, aí ele vai lá salvar o exército, agora o exército tá a favor dele, agora o Zod não sei o quê, agora, sabe, tipo... Então, são partes, assim, boas do filme, são participações desses personagens da volta, assim, que eu acho que brilhantam o filme, sabe? Deixa eu falar do Ficou outro personagem da bem bom. volta, que tu já deu uma pincelada, que é, no caso, os dois atores que fazem os pais terrenos do Superman, a Martha e o Jonathan Kent. Diferente de outras versões, dessa vez não pegaram lá atores famosos, não foi o Kevin Costner ou outra atriz famosa, entendeu? Pegaram um senhorzinho, uma senhorinha lá que eu não sei o nome, não sei se... Eu não sei se eles são atores ou são fazendeiros mesmo que eles botaram para fazer o primeiro papel no cinema agora, mas te convence, caraca, eu acho que é isso aqui, se caísse uma cápsula do espaço no meio do Kansas, ia ser achada por essas duas pessoas, não por o Kevin Costner lá, maduro, bonitão, sabe, galã de Hollywood, entendeu? Do sotaque pesado, que deve ser o sotaque lá que do inglês do Kansas, entendeu? Eu achei que foi muito bem escolhido os dois atores, uma participação rápida, mas muito boa, importante. E justamente aquele momento depois que o Superman toma um couro do caramba, a Lois leva ele pra lá, ele vai se recuperando, tanto física quanto emocionalmente, aí tem aquele momento do pai com o filho. Ali, eu confesso pra vocês que ali eu me emocionei. Bom, as 9 pessoas que nos assistem já sabem que eu sou o chorão do grupo, né? E naquele momento que ele faz aquele discurso ali de pai para filho, não, é a nossa função. A gente dá as ferramentas para vocês cometerem os seus próprios erros e aprenderem com isso. E eu não poderia estar mais orgulhoso de você. Putz, aí me pegou umas 2, 3 lágrimas e tal. Aquele momento achei que foi bonito ali o discurso, achei que foi um momento emocionante, assim, que foi bem legal. Estabeleceu bem a parte humana do Superman naquele ponto ali, o discurso do pai dele, né? Achei que foi bom também, achei que ficou legal. O Victor ficou chateado. Eu acho que não é errado ser o Superman mais humano que a gente já viu, entendeu? Eu acho que é realmente decisões de roteiro, sabe? Claro. Não, claro, claro. Talvez eu não goste, mas enfim, é um gosto pessoal. Gosto pessoal. Sim. Tá, e aí nós estamos vendo, né, o outro grande herói do filme. O Krypto é sensacional. Não é só uma cena, ele aparece nos 4 ou 5 momentos diferentes. Ele também é preso lá dentro daquele mundo Pocket World lá, Pocket Dimension,
do Luthor. Cara, aí tem a cena que o Superman vai encarar lá o Lex. Cadê o cachorro? Where's the dog? Puta, eu achei que ele ia arrancar a cabeça do Lex Luthor, cara. Aquela cena foi muito boa, assim, a Aquela cena foi tensão, muito boa. as atuações, né, tanto do David Coruscant quanto do Nicholas No Hoult. Nicholas Hoult. Não, o Nicholas Hoult se faz, um cachorrinho assim, um vira-latinha com uma Não, um capinha. guaipeca com É? um guaipeca com capa. Ele tá tomando um café. Que cachorro? Que cachorro? E o que? Que? O que tu disse? Não falei nada. Eu achei boa aquela cena. Não, aquela cena é legal. O design da Fortaleza, da Solidão, acho que tá muito bonito, muito legal também. Também bonito. O Crypto, ele tem duas versões de história de origem dele. Uma das origens dele é que o Crypto tem a mesma história da Laika, a cadela famosa da União Soviética, que foi o primeiro ser vivo aí para o espaço. Sim. Então o Crypto teria sido o primeiro ser vivo que os kryptonianos mandaram para o espaço para ver se a cápsula chegaria. Então ele chega primeiro, mas por causa de problemas não, da dilatação espacial, eles acabam chegando tipo assim com pouca diferença de tempo. E aí eles se encontram e o Crypto vira então o animal de estimação do Super-Homem. Na história mais recente, o Crypto é de fato o animal de estimação da Supergirl. E ele vem junto com ela. Então vem a Supergirl e vem o Crypto junto. Nesse filme é estabelecido que o Crypto é de fato a Supergirl, porque ela chega no final do filme e pede, cadê meu cachorro, não sei o que e tal, e chama ele. E Vitor, tu quer saber quem é que derrota o Lex Luthor? Quem? O Crypto. Que legal. Porque o Crypto entra, tipo assim, começa o discurso no Jutsu, que aí foi a frase que eu tava falando, daí o Crypto entra. O Crypto não tá treinado ainda, o Crypto é um cachorro, mas ele é meio bobão, ele é bem guaipecão, assim, não é tipo, senta e tal. Não, é tipo cachorro valendo, assim, sabe? E aí ele entra, vê o Lex Luthor e pá, mas aí entra em cima dele, assim, derruba e Só não mata pra baixo. porque o Superman interrompe, senão o Crypto tinha matado o Lex. Cara. Tipo, bem isso, tipo, para, cachorro, para, cara, como assim? E aí o cachorro para e o Lex Luthor tá esgualepado. Ele quebra um braço, inclusive, então, aparece depois ele com a tipóia. Então aí a gente tá vendo o David e o Nicholas Hoult, né, uma cena de produção, não é do filme mesmo, né? Então dá pra ver a caracterização dos dois. Eles se preparando pra entrarem e gravar uma cena. Eu achei que o uniforme podia ser mais moderno, tá? Uma crítica que eu faço também é essa. Eu gosto dali do Homem de Aço, que é o uniforme da harmonizada. E o James Gunn pegou bem o uniforme dos gibis e tal, pegou bem o uniforme clássico, assim e tal. Eu acho que podia ser mais moderno, tá? Visualmente, mas tudo bem, isso é só uma... Isso aí foi de propósito. Aí no próximo filme ele vai estar com o visual moderno, porque daí é pra vender mais bonequinho, mais action figure. Mais bonequinho. Pode ser. Mas como a gente costuma dizer aqui, meu prezado ouvinte do Papo Sem Boteco, vá no cinema, assista, o filme é um filme bom de cinema, vale a pena. Forma sua opinião, volta aqui e discute com a gente nos comentários, o que tu concorda, o que tu discorda, o que tu achou que foi bom, que foi ruim. E vamos debater e falar mais aí do DCU e do Superman por mais tempo. Vamos finalizando esse episódio mais uma vez, sempre com o valoroso apoio de Ponsone Odontologia, em 2 endereços em Porto Alegre, na Zona Norte e na Zona Sul. O melhor cuidado para a sua saúde bucal, atendimento a cargo da doutora Aline Ponsone, CRORS 15227, e apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, você vai cair no Google Maps já no endereço para navegar direitinho, ver quantos quilômetros você está de distância do consultório. Certo? Obrigado, doutora Aline. Obrigado a você que assistiu até o fim. Um forte abraço. Fique com a gente, se inscreve no canal, segue lá nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, @Papo Sem Boteco. Um forte abraço e até a próxima. Vamos deixar aqui combinados, meu querido Boteconauta. Daqui a 2 semanas a gente se encontra novamente nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Não, brincadeira, a qualquer horário, porque o YouTube tá livre, o Spotify tá livre, assista a hora que você quiser, curta, compartilhe, dá umas estrelinhas no Spotify aí, conforme seu coração mandar, dá essa moral pra gente. E a gente combina de se encontrar de novo para falar do Quarteto Fantástico, com bancada completa, se tudo der certo. Nós vamos discutir muito esse filme, então aproveite, corra para comprar seu ingresso, corra pro cinema. Vem aí o último lançamento da Marvel desse ano, então fique ligado. Até lá, curta esse inverninho frio aí, para tomar um quentão, para
esquentar numa lareira. Um forte abraço e vocês sabem, até a próxima. Boteconauta, você que chegou até o final deste querido podcast e vai fazer igual a este querido Vitor aqui. Vá ver o filme. Vá ver. Ouça o nosso episódio, tire suas dúvidas aqui com os guris, mas vá ver o filme, porque eu irei. E você já sabe, nos vemos numa próxima e até lá!